anos nós pedimos: Senhor, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Hoje, Senhor, nós oramos dizendo: o que queres que eu te faça, Senhor? O Senhor certa vez disse para aquele aleijado no poço de Betesda, aleijado um homem por muitos anos, o Senhor disse: o que queres que eu te faça? O Senhor disse para Marratimoso: o que queres que eu te faça? Peça o que você quiser. Nessa manhã, Senhor, eu digo: o que o Senhor quer que eu te faça, Pai? O que o Senhor quer que eu te faça? Eu não quero mais batalhar as minhas batalhas. Eu quero batalhar as tuas batalhas. O que o Senhor quer que eu te faça, Senhor? Me ajude. Ajuda cada irmão nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, pedimos suas bênçãos sobre a leitura da sua palavra. Pedimos as bênçãos sobre a mensagem, que o Senhor perdoe as minhas falhas. Nos ajude, Senhor. Todos nós sermos aqui abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Jeremias 18. O que queres que eu te faça? Talvez nós não vamos concluir, né? Deixaremos para o próximo culto. Ou talvez vamos concluir. Vamos todos ficar de pé, reverência à palavra do Senhor. Jeremias 18, do primeiro 1 adiante. Obrigado, irmão Felipe. O título diz assim: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra. Somos todos nós como vaso, como barro na mão do oleiro, que é Deus, nosso Senhor. Nós vamos comentar um pouco sobre... São 7 fases do barro do oleiro. Fazendo sempre uma aplicação, né? Sobre as 7 fases da vida cristã. Eu estava meditando essa semana sobre isso. Uma das fases, mas não é dessas 7 que nós vamos falar aqui, importante para nós é mortificação, morrer para nós mesmos, né? Eis um dos grandes problemas, que nós não conseguimos morrer para nós. Sempre nós estamos dentro dos nossos direitos, nossas razões, nossos projetos, né? Sempre pedindo para Deus: Deus, me dá, Deus, faça isso para mim, me dá isso, me dá aquilo. Nós temos que inverter essa oração e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mortificação, separação. O crente que não separa do mundo, ele não consegue ter comunhão com Deus. Não tem como. Mortificação, separação e comunhão com Deus. Coisas cruciais para a vida cristã. Bom, vamos falar um pouquinho, irmão, sobre o processo do vaso chamado processo do barro, para fazer o vaso.
e o processo do barro para fazer o vaso cristão. É um paralelo. Segundo os geólogos, existem 200 tipos de barro. 200 tipos de barro. Mas apenas 8 tipos servem para fazer um vaso. Tem muito barro, tipo de barro. Mas só 8 tipos servem para fazer vasos. Então eu marquei aqui que não basta ser barro. Tem que ser o bom barro. Senão não serve. Para Deus é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Não basta querer servir a Deus se não é um bom barro. Porque tem muita gente que diz servir a Deus, mas serve do seu jeito. Não aceita ser moldado pelo oleiro de jeito nenhum. De maneira alguma. Então não é um bom barro. Né? Um ruim barro não dá formação. Se pegar um barro de lama aí, você nunca vai fazer uma formação de um vaso. Não vai servir para fazer vaso. Então não basta apenas ser barro, tem que ser um bom barro. Esse é o problema de muitos que acabam desviando, acabam não querendo mais nada com Deus, né? Outros acabam até se tornando ateu. Não é um barro para fazer vaso. Bom, tem que haver uma escolha de barro. O barro, ele é bruto, ele vem do lugar chamado barreiro. Então a primeira fase é a extração do barro. Você tem que ir lá, pegar esse barro bruto, né? Do jeito que está ali, um barro bom, um barro de fazer o vaso, porém ele é bruto. Ele é bruto, ele é cru. Então você tem que tirar ele dali e levar ele para um recipiente. É um paralelo que Deus nos tira desse barreiro cheio de entulho nele, cheio de coisas, pedrinha, cheio de às vezes capim misturado, talvez outras coisas misturadas junto. A segunda fase é peneirar o barro na peneira. Eu não sabia disso. Eu sempre achei que dali pegava ele e já fazia, né? O vaso. Mas olha o processo. Tem que peneirar o barro na peneira. Tirar do barro pedras, raízes de árvores, galhos secos, tirar até a areia grossa. Até a areia grossa. Todo lixo que não pertence ao barro, que está ali, então é um processo de limpeza. Então é um processo paralelo da vida cristã. Você pega o cristão do barro, né, que é chamado de justificação, do lamaçal do pecado. Às vezes sai do barro, mas, né, sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Isso que é, às vezes a pessoa está na igreja, mas o mundo não saiu dele ainda. Então ele vai ter que passar por esse processo de limpeza, purificação. É um processo de santificação. Em terceira, depois de escolhido, peneirado o barro, passa por um período mais doloroso. Aquilo que era visto como torrões seco, duro, agora deverá ser umedecido. Ele vai para um recipiente e vai ser tratado com água para ficar umedecido.
depois pisado e ainda amassado pelo oleiro. Ele passa por esse lugar que ele fica em descanso. Ele não se pega do barreiro, já traz, né? E já começa a fazer o barro, não. Então ele passa por esse processo de limpeza e depois por um processo de descanso com água, para ficar emudecido. Que coisa, parece que é que nem eu fazer pão, né? Tem que deixar lá descansando, né? Tem que descansar. A gente acaba aprendendo, tem muitas carnes que você tem que temperar e deixar ela descansando também. Não pode fritar direto. Então ele passa por esse tempo. Depois da limpeza, depois da purificação, ele vai ser tratado com água. A água aponta para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Em quarto, ele é um longo período de curtição. É um longo período de curtição. O barro é submetido a um longo tempo, sozinho, coberto por uma lona, e neste tempo é extraído todo oxigênio ou bolha de ar. Olha como o processo é. Sai do atolê, sai do barro, começa a purificação de entulho, de capim, de raiz, depois vai para uma hidratação, né? Para manter ele hidratado com água. É um paralelo com a vida cristã que não tem como fugir, né? A palavra que nos hidrata. Você ficar sem ouvir a palavra, você fica seco. Fica seco. Você quer ver eu ficar encorajado para evangelizar? É só escutar pregador que fala do evangelismo. Eu começo a escutar pregadores que faz a obra mesmo, eu me sinto tão pequeno e me sinto valente. Eu gostava de escutar o José Orion, ele pregando ali, falando das missões no mundo, na cortina de ferro, dos perigos que ele corria. Paul Washer também, grandes missionários, e hoje nós temos no Brasil também grande missionário lá em Belém, Pará, para o Sr. Eliezer, que não é, ninguém sabe, parece que ele existe, mas homens que vão no Amazonas, tem índio que é pastor, índio sem camisa, de bermuda, que são pastor, que prega na aldeia, passa por um perigo gigantesco pregar para aquele povo lá, sem contar atravessando os rios, né? Isso é um barco pequeno, sem salvar a vida ainda. Então você vê esses evangelistas, esses missionários, a gente conhece só para aquela região que tem. Aí se sente encorajado. E é um que dá coragem para o outro. Um encoraja o outro. Um vê o outro pregar, encoraja o outro. Então quando a gente está desanimado, é porque está seco. Está seco. Né? Começa a ouvir uma mensagem, uma pregação que você se enquadra, começa a ouvir um louvor, né? Às vezes fica todo religioso em casa, né? Põe um louvor alto, você canta, começa a glorificar a Deus. E meu lado lá é uma vizinha que é crente. Às vezes dou um glória a Deus grande lá, ela responde lá, aleluia. E é desse jeito, né? Agora se a gente ficar seco, só vendo coisas que não edificam nada na rede social, no YouTube, Facebook, está ficando seco. Você quer ver? Começa a escutar louvor, aquele louvor que você gosta, e começa a levantar a mão em casa, adorar a Deus, de repente começa a chorar, de repente começa a querer orar. Quantas mensagens que motivam a gente a orar, quantos hinos que faz a gente ficar tão pequeno e dobrar o joelho e orar. É água, hidratando, né? Tá seco? Ouve a palavra. Tá seco? Vai ouvir um louvor. Começa a glorificar a Deus. Porque a gente faz um cavalo de batalha, tanta coisa faz um cavalo de batalha. E quando eu ouvia esse missionário José Orion
pregar com tanta força, com tanta coragem. E aquilo encorajava. Um corajoso encoraja o outro. E um covarde encoraja outros covardes também. Você vê que lá no deserto, a entrada de Canaã, 10 medrosos, 10 acovardados, encorajaram 2 milhões a ficar covardes. Né? Você vê que o covarde... Eu, certa vez, falando de evangelismo, alguns encovardados vieram falar para mim: não, isso não adianta não ganhar alma não, isso aí já foi o tempo. Falei: irmão, se eu não ganhar almas, pelo menos minha voz vai estar registrada no dia do juízo, saindo pelas ruas dessa cidade, anunciando o evangelho. Lá naquele dia no trono branco, eles não terão como correr, ninguém me falou. O profeta diz: até um panfleto se der para a pessoa, um convite para a igreja, se ele recusar, aquele dia vai ser dito contra ele: ó, você teve o convite para estar na igreja, foi falado do batismo no nome do Senhor Jesus, foi falado da salvação, Calvário, e você não aceitou. Aí a pessoa ficou quieta: não, ganhar almas não é comigo, irmão, o meu dever é pregar, embora que eu desejaria batizar 1000 pessoas, mas não é problema meu, é problema de Deus. Eu devo apenas abrir a boca para pregar o evangelho. Então, esse tempo sozinho, depois ter hidratado o barro, ele serve para extrair, com essa lona que é jogada em cima dele, todo o oxigênio ou bolha de ar. Eu não sei, irmã Suziane, se o descanso do pão é para sair alguma bolha também de ar. Pode ser. Não, talvez que estoura, né? Não sei. Em quinto lugar, depois deste período longo, desde a extração do lamaçal, desde a extração, isso aqui você faz um paralelo conosco. Você vê que a vida cristã, ela tem processos, e ela só é retardada, esse processo, quando o barro é teimoso. Quando o barro é teimoso. Se nós for um barro obediente nas mãos do Senhor, nós vai passando pelo processo: sim, Senhor, amém, Senhor, sim, Senhor, amém, Senhor. Mais rápido. Depois desse período longo, o oleiro coloca sobre as rodas, em um curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro, e recebe a forma de vaso, conforme a vontade do oleiro. Aqui que é o grande problema. Não é conforme a minha vontade. Eu creio que aqui onde eu falhei, tu falhaste, nós falhamos e eles falham também. Vou conjugar o verbo aqui. Porque nós queremos tudo do nosso jeito. Sempre é do nosso jeito. Sempre é do meu jeito. Mas o vaso na mão, aliás, o barro na mão do oleiro, ele é moldado um vaso conforme a vontade dele, está na cabeça dele. Ele é um artista, ele quer um vaso reto, redondo, reto, ele vai fazer conforme a inspiração dele no momento. Se ele quer mais largo, se ele quer as abas toda modelada, se ele quer todo riscadinho para o lado de fora, ele vai fazer conforme a sua vontade. E assim somos nós. Assim somos nós. Mas nós nos recusamos, Queremos que Deus nos faz um molde conforme a minha vontade. A minha vontade. E não é a minha vontade. Por isso hoje eu espero: Senhor, o que queres que eu te faça? Como é o vaso que o Senhor quer que eu seja? Me molda. Como que é o hino que nós cantamos? Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo,
Mas é só cantado, né? Sempre foi só cantado, né? Foi só cantado. Esse é o grande problema. Na hora de ser moldado mesmo, o vaso ali, ele é teimoso, é custoso. O vaso cristão, né? O barro, ele não tem vida própria, então ele é moldado pela mão do oleiro, conforme ele quer. Mas esse vaso, esse barro chamado cristão, é custoso demais. Por isso nós estamos na condição que estamos no Brasil. Porque é custoso, barro pastor custoso, barro lidicante custoso, barro irmãos custosos, difícil. Eu até disse, meu destaque é a coisa mais difícil nas igrejas, eu não digo aqui, mas nas igrejas de fora, é trazer um visitante para a igreja ou ganhar almas. Como explicar tudo isso depois que ganhar a pessoa para Cristo? Como explicar do amor divino, do amor de Cristo no coração da igreja, se a igreja estão aí entre facas e facões, né? E se depois de pronta o vaso caiu e se quebrou, como a leitura que nós fizemos, pega novamente e transforma em um vaso novo. Talvez nós estamos aqui nessa fase, dia após dia, anos e anos, nessa condição. E o vaso quebra, Deus tem que moldar de novo. Quebra a cara e Deus trabalha de novo. Quebra a cara de novo e Deus trabalha de novo. O vaso custoso é o vaso do cristão. Porque um vaso na mão do oleiro, às vezes se quebra. Por quê? Porque ainda tem uma pedrinha lá dentro. E a hora que ele está trabalhando ali com aquele vaso, e ainda tem esse detalhe maravilhoso, o oleiro, ele não trabalha, começa a trabalhar de fora para dentro. Ele trabalha de dentro para fora. Pode estar ali sem nenhum espaço ali, o barro ali, ele começa a trabalhar de dentro para fora. É assim que ele é formado o vaso. A mesma coisa que Deus faz conosco. Ele não pode trabalhar de fora para dentro. Ele tem que trabalhar de dentro para fora. Ele precisa trabalhar conosco de dentro para fora. Às vezes as pessoas não deixam Deus trabalhar de dentro para fora, porque se trabalhar de dentro para fora, vai ser transformado, vai ser mudado. O profeta chega a dizer que as pessoas não querem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai atrapalhar a sua vida. Se Deus trabalhar de dentro para fora, com muitos crentes, o que vai acontecer? Deus vai atrapalhar a vida deles. Deus vai atrapalhar o guarda-roupa, vai atrapalhar o celular, o WhatsApp, a televisão, o carro, o passeio, o dinheiro, tudo. Porque se o Espírito Santo entrar em mim, ele domina tudo. Ah, mas eu vou perder isso, vou perder aquilo, vou perder esse passeio, vou ter que perder aquela amizade, porque o Espírito Santo dentro de mim, ele não vai tolerar aquilo, ele não vai suportar tal coisa. O profeta fala, as pessoas têm medo de receber o Espírito Santo, então ela não deixa. Então o que acontece? A maioria das pessoas, elas apenas têm uma personificação do Espírito Santo, ela meteu um tratamento só por fora. A pessoa dizia para o Mombrana, ô Mombrana, eu te amo por fora. E por dentro ele estava odiando o Mombrana. O Mombrana dizia, se Deus não é capaz de revelar o coração das pessoas, o pensamento das pessoas, a vida da pessoa, não vai me revelar se você me ama ou não. Eles dizem que me amam, mas eles não me amam, eles me odeiam. Então, quando o cristão ele personifica até o Espírito Santo, a cristianismo na vida deles, é pelo lado de fora. Pelo lado de dentro não tem nada de cristão, não tem nada de Deus, não tem amor pelo próximo, não tem empatia pelo próximo, não tem solidariedade, não tem compaixão, não tem perdão. Não se importa, só se importa consigo mesmo. Então é uma coisa tremenda aqui. Se o oleiro ele consegue, ele vai trabalhar com o vaso de dentro para fora. Agora Deus, ele só pode trabalhar conosco de dentro para fora se nós permitir.
Se nós permitir Deus realmente entrar, abrir as portas da nossa casa, que dentro está aberto essas duas portas aí da igreja, escancaradamente. Senhor, toma conta. Toma conta da minha sala, toma conta do meu serviço, toma conta, Senhor. Nem que o Senhor tenha que me quebrar, me amassar e tornar a fazer, mas trabalha em minha vida. Nem que eu tenha que me envergonhar, pedir perdão, nem que eu tenha que me envergonhar de devolver aquela enxada que eu peguei emprestado e devolvi, como o Brando diz na mensagem final, que é uma coisa simbólica, né? E pode ser tudo, pode ser até uma enxada. É simples, né? Tem coisas que são tão simples, o profeta não está dizendo nem de coisas grandes, está falando até de coisas simples. São coisas que estão tão simples, mas deve ter um conserto. Tem que ter um conserto. Então, eu creio que nós estamos aqui atrasando o arrebatamento aqui. Nós já deveríamos ser crentes com molde, já deveria estar no descanso, já deveria estar na fornalha, sendo queimado pelo poder do Espírito Santo. Né? Aqui nós encontramos tanto crente parado aqui, tanto pastor, evangelista parado nessa quinta fase aqui, ó. Em vez de nós estar no Brasil discutindo tantas coisas que não vai levar ninguém assim a uma edificação, não, vai levar só destruição. Só destruição. Poderíamos estar todos aí preocupados em ganhar almas. Esse é viver para Cristo e ganhar almas, pregar o Evangelho. Em sexto, depois de pronto o vaso é colocado em uma espécie de cabide na sombra e no vento, até que ele enxugue e fique resistente ao teste do forno ardente. Esta é a prova final. E esse fogo, depois dele descansado na sombra e no vento, vai enxugar toda, né, a umidade dele. Ele não é aquecido na totalidade do fogo ardente. Ele começa a ser aquecido em um fogo baixo. Basicamente, para você fazer um vaso, é lógico, o oleiro não vai assar um vaso só. Ele deve assar, sei lá, 10, 20, 30 vasos de uma vez, dependendo do tamanho da fornalha. Chega a ter até quase 24 horas para assar o vaso. Olha que coisa. É colocada a quantia de fogo, depois vai aumentando, determinada hora aumenta mais, determinada hora aumenta mais, e lá para o final vem numa totalidade de fogo mais forte possível. Não é colocado o fogo alto totalmente. Aí baixa, aumentando, aumentando, aumentando. E sétimo, a última fase é a fase mais difícil de suportar. Com certeza, nenhum vaso a suportaria sem ter passado por todas as outras fases. Isso aqui eu achei bonito também. Se esse vaso viesse a ser moldado sem ter passado pelo processo lá, tirado do barro, tirado as impurezas, tirado os pedregulhos, sendo umedecido durante um tempo grande na água, aí depois jogado ali para ser coberto da lona, para tirar todo ar, bolha de ar, ele não suportaria nem o primeiro assada. A gente fica pensando, é por isso que muitos desviam, porque eles não vêm pelo processo correto, ou não suporta o tempo do processo. Gente, ó, eu batizei 13 anos, até hoje estamos no processo. Mas Suzano nasceu dentro da igreja, assim, dentro da igreja nasceu, né? Quase literalmente. E está até hoje passando pelo processo. Uma Cristina também. Antes, já foi assado já no fogo?
Já está na prateleira do Senhor? Está nada, Deus. Está no processo também. Né? Olha, consertando o batismo, consertando um monte de coisa. Então, se não passar pelo processo, suportar as provas, esperar em cada fase o seu tempo certo, esperar ser limpado, tirar toda a impureza, e deixar o oleiro, Deus, arrancar as raízes do pecado, as pedrinhas do pecado, passar por esse processo de limpeza. Se quiser vir direto para não vai, não suporta, nem com certeza nem o vaso a suportaria sem ter passado por todas as outras fases. Esta é a fase, é colocada dentro do forno que é aquecido em uma temperatura, como já disse, mais fraca, mais forte, até o final acima dos limites. E quanto mais fogo aquece, mais o vaso fica bonito e forte. E nesta hora que ele é purificado de toda impureza interna. Além disso, ele é transformado para ser um vaso útil. Só depois desse processo final, né, do fogo ardente, com toda a sua força, que ele pode se tornar um vaso útil. Então, na nossa vida cristã, para nós ser vaso útil, é só realmente cheio do Espírito Santo. Só ser cheio do Espírito Santo. Paulo chegou a dizer, nessa última fase, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Moreno chega a dizer, falou assim, que Paulo não fazia nada sem Deus mandar. Às vezes tal igreja pedia para ele ir em tal lugar, mas ele consultava a Deus, era para mim, é para eu ir lá, e Deus falava para não ir, e ele mandava ele para ir em um lugar menos favorecido, numa igreja muito menor, um povo mais qualificado. Agora, uma coisa importante, o vaso está limpo, o vaso está puro, o vaso está bonito, o vaso agora está cheio, foi assado, foi queimado no fogo, passou por todos os testes, o vaso agora ele está cheio do Espírito Santo, agora está impecável, pronto para uso, agora não vai ter defeito nenhum. Irmão, aqui mesmo depois de todo o processo, mesmo depois de tudo isso, ele continua sendo um vaso de barro, simples e frágil. Mas esse vaso está bonito, mas se eu pegar da altura daqui e tacar no chão, ele vai quebrar. Por mais forte que esse vaso aqui, dessas plantas, aparenta ser, que ele foi passado por todo esse processo, ele ainda quebra, porque é barro e é frágil. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para nós ler uma passagem da Escritura. 2 Coríntios 4:7. Aí as pessoas cobram, como eu disse no destaque essa semana, não existe super cristão, não existe super pastores, não existe. Mas fulano fez isso, pastor fez aquilo, o irmão fez aquilo, aconteceu isso, depois de tudo aquilo, é lógico, ele é barro ainda, ele é frágil e ele quebra. E vocês sabiam, mesmo o vaso, depois de sair da fornalha e saiu perfeito, foi assado, ele ainda pode ter uma falha, ele pode rachar, ele pode quebrar. Mas depois de ele quebrado, não se joga fora, ele pode ser restaurado. O oleiro consegue restaurar um vaso depois de ser queimado, depois de passar por essa fase,
e ele ficar novo ainda. Que coisa, né? Consegue restaurar. É o que Deus faz conosco. Mas esse homem foi cheio do Espírito Santo. Esse homem orou pelos enfermos. Essa irmã cantava. Eu lembro que ela falou em línguas. Eu lembro que ela tinha a vida santa. Agora está quebrada. Calma. Deus ainda conserta o vaso, ainda depois de ele estar cheio do Espírito Santo. O profeta diz que a pessoa, ela cheia do Espírito Santo, ela vai cometer erros. Ela vai falhar. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos vasos. Vasos. Tem muita gente que não entende isso. Um dizia e fala assim, não dou conta. Eu fracassei, eu magoei a Deus, eu não sirvo mais para ela. Não. Se todos os crentes que falhassem, mas continuassem na igreja vindo, Deus consertaria todos eles. Todos eles, todos eles. Era só não sair do seu lugar. Continuar. Calma. Deus conserta. Conserta. Isso está a grandiosidade do nosso Deus. É simplesmente, como eu sempre digo, aquilo que dizia, o segredo da vitória é a insistência, é a permanência, é a insistência no mesmo lugar. É um hino bonito, mas com essa parte aí muito perfeita. O segredo da vitória é a persistência. Senhor, não dou conta, mas estou aqui. Senhor, fiz isso, mas estou aqui. Daqui eu não saio. É da sua presença. Eu não saio da sua presença. Deus é capaz de restaurar. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Este tesouro em vaso de barro. Vamos voltar no 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A glória não é nossa, a excelência não é nossa, é Deus. Nós somos apenas vaso de barro, frágil, e qualquer momento pode quebrar. Qualquer barro, qualquer vaso que estiver à venda, mais lindo que o outro, se você resbalar nele, ele cair no chão, ele quebra. Então, depois de tudo isso, sim, mas Deus restaura. Deus, ele é capaz de nos restaurar. Disso eu não arredo meu pé. Não arredo mesmo. Mesmo, toca um fundo musical para nós, Marciane. Mesmo depois de todo o processo, ele continua sendo vaso de barro, sempre simples e frágil. Então, irmãos, vamos ficar nisso aqui, ó. Mortificação, santificação e comunhão com Deus. As fases do barro de vaso, do vaso de barro, e as fases do cristão. E nós descansar na mão do oleiro. Né? Se nós nos quebramos, estamos sendo moldados, ele molda-nos de novo. Agora, se aquele barro saísse dali da roda que gira, que o oleiro faz o barro, sai escorrendo, né? Não teria como o oleiro tornar a fazer de novo. Se ele tivesse vida própria e saísse correndo, porque foi amassado ou foi quebrado. Mas os cristãos têm vida própria, né? Então muitos se decepcionam consigo mesmo, achando que eles se tornariam super cristão. E na verdade, foi talvez um ensinamento errado, talvez muitos pastores legalistas, né?
e as pessoas se cobram muito e não querem mais voltar porque se acha que não tem o direito de voltar. Mas esqueceram que são vasos, né? Tanto o vaso mais frágil e talvez aquele vaso mais forte, você acha, esse vaso não quebra. Quebra sim. Eu vi o missionário Eliezer pregando sobre os desviados, falando da igreja. Não critica. Vocês não sabem o que é uma pessoa desviada. Ela perde toda a noção. Ela não sabe mais o que é o caminho da igreja. Ela não sabe mais o caminho na internet, a página da igreja. Ela não sabe mais o horário do culto de oração. Ela está perdida. Uma ovelha perdida não sabe voltar mais. E começou a chorar. Homem que tem amor pelas almas. Eu vi um outro pastor numa campanha, igreja grande, e muito grande a igreja, e aquele desviado, ele viu, não sei como que ele viu no púlpito, talvez tenha uma tela lá, e viu ele lá reconciliando. Esse pastor saiu correndo, e foi lá e abraçou ele e trouxe até o altar. Ei, Deus amado, se todos eles soubessem que eles são vasos, todos nós somos vasos, que Deus vai dar um jeito, né? Talvez muitos olham para trás e choram, mas se cobraram demais. E nós cobramos demais de Deus. Eu cobro muito da minha esposa cobra muito de mim. Você cobra muito de você. Você cobra muito de você. Parece que nós somos vasos inquebráveis, né? E não é nada disso. Por quê? Porque não é eu que digo. É o Senhor que diz. E desci à casa do oleiro, eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tinha impureza. Só tem uma coisa que faz o vaso quebrar na mão do oleiro: é impureza. Às vezes ele está fazendo, moldando ali, e uma pedrinha ficou ali ainda. Depois de todo que o processo, ainda ficou. Às vezes a pessoa sai do mundo e deixa muitos costumes do mundo, mas ainda fica alguma coisa ainda, porque é processo. Mas passou por todo o processo, umedecido com a água, de purificação, de peneiragem, mas passou a pedrinha ainda? Passou. Mas lá na mão do oleiro, ele, tem uma coisinha aqui. E aquele pedrinha resbalou a obra ali. Mas ele tira a pedrinha e faz de novo. Ê, glória a Deus, aleluias. Se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso. Ele não jogou o barro. Nós jogamos o barro. Como que nós jogamos o barro cristão quebrado fora? Serve para nada mais, Joga fora, vamos pegar outra massa. Pegar novos cristãos cheios do poder de Deus. Todos os cristãos são barro. Todos os pastores são barro. Todos ainda têm pedrinhas neles. E as pessoas fizeram dos pastores super pastores. Eles têm problema em casa, tem problema com a esposa, tem problema com o filho, tem problema com o vizinho, tem problema no trabalho. São vaso. Eu sei de um pastor de nome no Brasil, dirigindo o carro na rodovia, na cidade, um carro fechou ele, começaram a discussão, ele simplesmente brecou o carro, saiu e chamou para a briga. Vem. Um pastor de nome, Dônio, parou o carro da mensagem e chamou o outro condutor para a briga. Mas pastor, o senhor fez isso? Fiz. Mas ele é barro.
Ainda tem pedrinha nele. Meu Deus do céu, como que a gente gosta de querer fazer das pessoas super cristão. Mas nós falhamos. Falhamos. Esquecemos que nós mesmos somos vaso, barro. E temos, quando chegar a nossa vez de ser moldado pelo oleiro, que é o Senhor. Ah, não tem pedrinha não, Senhor. Agora não. Esse barro aqui pode manda brasa aí. Faz um vaso bonito. Não tem pedrinha não. Mas o oleiro está ali com a mão por dentro aqui, ó. O oleiro está aqui, a mão por dentro aqui, ó. Só rodando aqui, daqui. Se tivesse uma... Opa! Pera lá. Você não viu isso aqui, rapaz? Uma pedrinha aqui, ó. Uma pedrinha de pecado. Aí o vaso já... Aí tira a pedrinha do pecado e joga. E faz de novo. Pera lá. Não, Senhor, irmão, sabia que isso aí é... Nós só olhamos o barro dos outros, né? Tornou a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somos todo barro nas mãos do Senhor. A grande olaria de Deus. E Deus está tirando todo o pedregulho ainda. O arrebatamento não pode suceder. Não vai acontecer. Porque há muito pedregulho, há muita raiz ainda de amargura, há muita pedrinha de pecado. E Deus tem esse trabalho todo, moldando, tirando, amassando o barro, fazendo de novo, amassando o barro, fazendo de novo. E se muitos estão já no processo do fogo, né? Ainda as pessoas olham e falam: ó, a ver o vaso cru, olha lá na frente e fala assim: ó, aquele barro passou pelo fogo lá, ó, tá trincado. É, não é? Mas o vaso, depois de ele queimado, cheio do fogo de Deus, tá trincado, Deus restaura. O oleiro restaura, não joga mais fora, ele só restaura. Não sei como, eu não sou oleiro. Só sei que toda a minha pesquisa eu pude ver isso. Não joga fora, ele restaura, né? Eu quero ser, louvado seja Deus, né? Uma matéria dessa com um pastor mais sábio ia ser uma escola dominical mais abençoada ainda. Eu creio que vocês entenderam, né? Vocês são vaso, barro. O segredo da vitória é permanecer na presença do Senhor. O Senhor pode tirar tudo, tira tudo. Toda raiz, se eu estou aqui, o Senhor tira. Faz conforme a sua vontade, todas as pedrinhas. Né? Nem que o Senhor tenha que me amassar, fazer de novo. Mas me molda conforme a sua vontade. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo, oh glória. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. E vocês sabem, alguém pode olhar ser um vaso novo e criticar: ah, você tá novo, né? Você tá novo, mas
Lá atrás está cheio de raiz, agora você está novinho. Como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso Aleluias. Eu acredito assim, irmãos, muitos anos nós somos muito mal ensinados e isso prejudicou muitos cristãos, muitos ditadores, muitos legalistas. O legalismo só prejudicou a igreja. E todos estamos na olaria de Deus, sendo moldado por Deus. Em vez de expulsar um irmão da igreja em palavras entre linhas, dizer-se assim: você é vaso, filha, você é barro, meu filho, fique nas mãos do oleiro, ele sabe o que faz. Só não teima na mão do oleiro. Muitos enxergaria a condição de barro que é, porque não é o barro que se faz por si próprio. Muitos crentes se esforçando para ser algo que o oleiro não quer que seja. Por isso a nossa oração hoje deve ser assim: Senhor, o que queres que eu te faça? Faça conforme a sua vontade, Senhor. Conforme a sua vontade, Pai. Eu simplesmente não vou sair daqui, Senhor. O meu desejo, Senhor, é batizar 1000 almas para o teu reino. Mas é a tua vontade, Senhor. O meu desejo é estar aqui nessa cidade ganhando alma para o teu reino. Mas é a tua vontade eu permanecer aqui, Senhor. Talvez não seja outro lugar, Senhor, eu não sei. Eu só sei, ó Pai, como um vaso eu devo ficar, Senhor, na roda, nas mãos do oleiro. Oh, Jesus amado, te agradecemos por mais essa manhã. Que o Senhor abençoe a cada irmão, cada irmã, e nos dê força para permanecer em tuas mãos, que é o melhor lugar do mundo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. E faça